aqui é a professora Jamiles e nós iremos hoje falar um pouquinho sobre alguns filósofos muito importantes para a compreensão de algumas questões relacionadas à vida, à religião. E apesar da nossa disciplina não ser filosofia, acredito que compreender esses três filósofos também nos faz compreender o pensamento religioso que aconteceu no período antigo. Sócrates, ele viveu em 470 na cidade de Atenas, foi o criador da frase, da célebre frase, só sei que nada sei, um apaixonado pelo conhecimento e refletia sobre a ética e a existência humana. E essas duas questões, ética e existência humana, faz parte do saber, do conhecimento religioso, dentro da disciplina de ensino religioso. E praticava com seus discípulos alguns métodos que criou para buscar a verdade. Para ele, o ser humano deveria conhecer sua ignorância para se manter em busca de respostas para a vida, o que deu origem ao lema: conheça-te a ti mesmo. Ele não deixou nada escrito para a posteridade, e quase tudo que se sabe dele, de suas ideias, vem de obras de Platão e de outros de seus discípulos. Não há nenhuma obra escrita ou assinada por ele. O que se sabe hoje foi relatado por Platão e Xenófonte, dois filósofos contemporâneos e discípulos de Sócrates. E é importante destacar que os dois são mais novos que Sócrates, cerca de 40 anos. Sócrates, ele constitui a base da filosofia ocidental, juntamente com Platão e Aristóteles. Ele fez com que a filosofia descesse dos céus para a terra, criou apontamentos e levantou questões interessantes a respeito da existência humana. Ele vai fazer em seu trabalho ele vai fazer em sua história de vida levantamentos e trazer questões a respeito da nossa existência, da questão do ser humano e da finitude do homem. É importante salientar que Sócrates não queria ensinar, e sim ajudar as pessoas a encontrarem a própria verdade. Seus ensinamentos podem ser divididos em duas fases, e aí dentro do processo da busca da verdade, ele vai dividir esse conhecimento. A primeira fase ele é considerada, definida, dita como ironia ou refutação. Sócrates faz com que as pessoas que o ouvem pensem e reflitam sobre questões importantes da sociedade. Ele usa a ironia para estimular o pensamento dos ouvintes. Dessa forma, faz com que esses reconheçam sua própria ignorância. Resteresti meravigliato. Dimmi piuttosto, sempre per il mio processo, che cos'è la pietà? Quello che è gradito agli dei, ecco ciò che è pietoso. Quello che non amano è empio. Ma se mi hai detto che gli dei lottano gli uni contro gli altri? E infatti? Allora litigano come gli uomini su quello che è buono o cattivo. È evidente. Così, secondo te, una stessa cosa può piacere a un dio e dispiacere a un altro dio? Certamente. Il fatto che vuoi punire tuo padre può dunque piacere a Zeus e dispiacere a Urano. Piacere a Efasto e dispiacere a Era. Sì. Allora, se capisco bene, una stessa azione può essere allo stesso tempo gradita e sgradita agli dei, ossia allo stesso tempo pietosa ed empia. Ma è impossibile, Eutifrone. Ti supplico, dimmi che cos'è la pietà. Sócrates, ele buscava refletir sobre essas questões a partir da ironia e da refutação. A segunda fase é chamada de maiêutica. E o que é maiêutica? Esse termo significa trazer à luz, o ato de dar à luz. Nesse momento, o filósofo faz com que as pessoas percebam que a verdade está entre os homens, ajudando a eliminar obstáculos, falsas ideias, preceitos e outros, e encontrar a verdadeira luz, ou seja, a verdade. Então essa maiêutica, que é trazer a luz, ou seja, encontrar a verdade, é onde Sócrates ele vai buscar
dentro dessas conversas que eles tinham com os seus discípulos, que ele não tinha o objetivo de ensinar, mas de ajudar as pessoas a encontrar a verdade, que ele ia dizer que está entre os homens, dentro da sociedade, e eliminando obstáculos, porque ia trazendo à luz a verdade que está dentro dos homens. Depois de Sócrates, nós vamos falar sobre Platão, que foi um discípulo de Sócrates, que viveu em Atenas, e uma de suas frases célebres é: tente mover o mundo. O primeiro passo será mover a si mesmo. Platão refletia sobre a ética e a moral. Criou o mito da caverna, que é um texto que traz muitas questões para que a gente possa refletir, para que a gente possa pensar, analisar. Tem muitas alegorias, que a gente chama de alegoria da caverna. Uma das maiores alegorias da filosofia, em que explica que o homem vive preso em um mundo de sombras, sem conseguir visualizar o mundo real. Com isso, ele tentava explicar em ignorância dos seres humanos algo que é superado apenas a olhar a realidade. Apenas a compreensão da realidade, com esse pensamento crítico e racional, o homem sai daquele mundo de sombra, daquela caverna, e passa agora a compreender a realidade. Foi o fundador da primeira academia do mundo, da primeira universidade. Quem criou foi Platão. A principal obra dele é chamada A República de Platão, que foi escrita por partes e é composta por 10 livros, todos no clássico formato de diálogo com Sócrates, sendo o personagem central. Como dito anteriormente, o tema é a principal obra, é a política, ou seja, como seria o modelo ideal de governo. Dentro da República de Platão, nesses 10 livros, ele vai falar como seria... É tipo um podcast? Vamos dizer que é um podcast antigo. É um podcast, só que no livro. Isso, justamente. Caramba. E o pior, que Platão, que Sócrates nem lá existia mais, né? Tudo que ele notou, que ele... Esquizofrênico. Não, ele teve contato com Platão, só que... com Sócrates, só que... Quando ele Sócrates escreveu, morreu, ele já... Nossa, que triste. Ele continuou o podcast sozinho. Vamos lá. O livro é composto por 10... A República de Platão é composta por 10 livros e todos no clássico formato de diálogos com Sócrates, sendo o personagem central. Então Sócrates era o personagem central, muito admirado por Platão, por compreender todas as questões dessa busca pela verdade, da compreensão da ética, da compreensão da moral, que eles vão trazer e trabalhar dentro de todo o seu trabalho. Ele foi muito importante para a questão da democracia, que a gente vai compreender futuramente, né, no decorrer do espaço. Platão, ele tinha algumas questões que ele falava, contava e abordava. Ele fez parte da metafísica e falou sobre várias questões. Uma delas é chamada de idealismo platônico, que baseia na noção do conhecimento das ideias, que eram imutáveis e perfeitas, e era o único conhecimento verdadeiro. Então, idealismo platônico, que é a compreensão de que existe um mundo ideal, que existe um plano metafísico, um mundo absoluto das ideias e um mundo relativo dos sentidos da forma, que aí vai entrar nessa questão do idealismo, né? Que uma árvore, existe uma árvore ideal e aqui é apenas a representação. Existe um livro ideal e o que nós temos e compreendemos como livro é apenas a representação daquilo que existe no mundo das ideias. Então, no mundo das ideias, ou no mundo sensível, tudo é perfeito. E tudo que é no mundo sensível é mutável e imperfeito. Ou seja, no mundo das ideias, no idealismo platônico, tudo é perfeito. Então, existe a árvore perfeita e o que nós estamos vendo é apenas uma projeção mutável e imperfeita da real árvore, do real livro, da real coisa que existe além desse mundo sensível. Algumas das principais ideias de Platão é a questão da política, que ele vai dizer que existem 3 tipos de caráter que moldam a alma das pessoas.
e cada tipo deveria ocupar um cargo da sociedade a fim de formar uma perfeita harmonia na polis, que era caráter concupiscível, ligado à liberdade, ao desejo, ao trabalho manual e artesanal, caráter irracível, ligados aos impulsos, à raiva e os hábitos do serviço militar, e o caráter nacional, mais próximo da racionalidade, da justiça, da capacidade de governar, ou seja, de atuar na política. E uma das questões é que Platão, ele também defendia que para você governar, ou para se governar, quem deveria seriam filósofos, pessoas que compreendem a realidade de uma forma diferente. Aristóteles, vamos falar agora um pouquinho dele. Ele viveu em 384 a 322, e aí aquela questão das datas, né, que era trás para frente. Uma das suas principais frases é: o ignorante afirma, o sábio duvida e o sensato reflete. Ele foi um dos alunos mais famosos da Academia de Platão e foi professor de Alexandre o Grande, um dos maiores imperadores da história, e com certeza vocês já podem ter ouvido falar sobre isso. Ao contrário de Platão, ele focou seus estudos no mundo físico. Dizia que a busca pelo conhecimento era mais eficaz quando recorremos à observação e às experiências. Foi o criador da escola, o Liceu, e influenciou vários campos do saber com suas pesquisas como física, biologia e medicina. Então a gente vai ver que Aristóteles, apesar de ter convivido com Platão e poder ser considerado também um discípulo dele, vai para um caminho diferente dele. Enquanto Platão buscava compreender o mundo das ideias, o idealismo platônico, Aristóteles ele fazia o caminho inverso. Ele dizia que o conhecimento era melhor compreendido se a gente começasse a observar a partir das experiências. As principais obras dele, que temos conhecimento, são 22 textos deixados por ele. A maioria são tratados extensos, escritos pelo próprio filósofo, e em muitos casos divididos em vários livros ou tomos. Dentro de sua obra também se encontram alguns conjuntos de notas que deveriam ser usados nas aulas do filósofo no liceu, e especula-se que há algumas notas que tenham sido feitas por seus alunos. Então, algumas das notas que hoje, alguns rabiscos, né, algumas coisas que foram escritas que se referenciar a Aristóteles, foram escritos por seus alunos. Algumas das principais obras dele é o Tratado da Metafísica, que é um conjunto de escritos denominado pelo filósofo de escritos sobre filosofia primeiro e posteriormente reunido em catálogos. Tratados de Antropologia da Alma, escrito sobre a formação da alma, que habitaria e daria movimento à vida dos corpos humanos, além da capacidade racional, e também pode ser considerado um tratado de psicologia antigo. E o tratado sobre a escrita, poesia e retórica. Né? Além disso, Aristóteles ele tem deixado um legado maior para a posteridade, pois a sua classificação sistêmica na área do conhecimento, a lógica e a valorização do conhecimento empírico para a obtenção de qualquer conhecimento prático sobre o mundo. Posteriormente, agora nós iremos ver as principais ideias dele. Né? Primeiro que a democracia, uma das ideias que ele tinha sobre a democracia, que é ao contrário de Platão, que é um crítico do sistema político democrático ateniense, ele reafirmou e defendeu a democracia como a forma mais justa de governar. Enquanto Platão não defendia ou era crítico ao sistema democrático de Atenas, Aristóteles vai dizer, não, a democracia é a forma mais justa de governo. E aí, quando a gente pensa sobre Platão, nessa questão de democracia, a gente vai ter que conhecer todo o livro, toda a história da República de Platão, que vai falar sobre várias questões relacionadas ao como se governar. Até então, até o momento de Aristóteles, os estudos filosóficos eram desorganizados sob uma ótica sistemática, não tinha uma sistematização ou uma organização.
Eram comuns as classificações dos modos de conhecimentos. Aristóteles foi um dos que afirmaram a importância da classificação, que separa os conhecimentos sobre lógica, ética, política, física e estética. Então, Aristóteles ele compreendia que sistematizar ou organizar em áreas, em classificação, era melhor para o conhecimento, para a formação do conhecimento. E algumas das ideias dele, que nós iremos falar aqui, é a metafísica. Ele é uma das principais referências deste estudo e certamente a principal sobre o assunto na antiguidade. Muito do que ele escreveu sobre a metafísica veio dos estudos platônicos. Porém, há uma imensa carga de conceitos e ideias que Aristóteles acrescentou ou esclareceu de maneira mais profunda. Então, como ele teve a grande oportunidade de estudar com Platão, como ele bebeu na fonte de Platão, mas ele não ficou só aí. Ele trouxe uma carga imensa de conceitos e ideias que foi acrescentado de maneira mais profunda. Aristóteles também vai falar sobre essa questão da ética e ele apresenta suas teorias morais defendendo o que ele chamou de ética eudêmica. O termo deriva do mesmo radical da palavra daimon no vocabulário grego, que seria uma entidade equivalente à consciência, ou seja, uma espécie de voz que guia o nosso pensamento e nossas ações. A ética, segundo ele, deveria ser guiada pela prudência e pela moderação. Então ele compreendia que esse tipo, essa voz, né, da consciência, ela deveria ser guiada por prudência e moderação. Segundo ele, havia uma medida, uma espécie de justa medida entre dois termos morais que eram considerados viciosos, ruins, um por excesso do que falta de algo, e a justa medida seria a moderação da ação entre esses dois vícios, o que resultaria na virtude. Por exemplo, a coragem seria a virtude mais justa por justa medida, compreendido que o vício da temeridade é a covardia. Ou seja, a coragem seria uma virtude da justa medida e que o excesso de coragem ou a covardia seria a falta dessa justa medida. E aí agora nós vamos fazer uma relação entre esses três filósofos muito importante para a compreensão de algumas questões existenciais, né? Platão, ele foi discípulo de Sócrates e a relação entre eles era tão estrita ou tão próxima que na maior parte dos textos de Platão há simulações de diálogos com Sócrates. Ele não deixou nada escrito, né? Sócrates não deixou nada escrito, mas sabe que de sua filosofia por meio de Platão, quem deu continuidade a seu pensamento. Platão, por sua vez, foi mestre de Aristóteles, outro componente do trio mais famoso da filosofia. Contudo, Aristóteles seguiu por outra linha filosófica, se distanciando das ideias de Platão e fundando o Liceu, escola que seguia sua própria linha de pensamento. Então, como foi falado anteriormente, Aristóteles ele foi discípulo, né, de Platão, mas ele compreendia diferente algumas coisas e decidiu seguir por outro caminho, por outra linha de pesquisa. Então era isso, espero que vocês tenham compreendido. E se ficou alguma dúvida, depois a gente vai voltar a falar desse tema, vai entrar em algumas questões bem interessantes. E até lá!